Nessa aula, nós vamos estar implementando a parte de autorização da nossa aplicação, ou seja, vamos proteger as rotas para que só usuários que tenham realizado o login consigam acessar ela. Para isso, nós vamos estar implementando um guard, que vai fazer a verificação se foi passado um token na requisição. Então, nós vamos aqui em Common e vamos criar uma parte chamada guard. Dentro dela, vamos estar criando um arquivo out.guard.ts. Nós vamos colocar o decorator injectable e vamos criar uma classe chamada outGuard. Esse outGuard ele vai implementar uma interface chamada canActivate. Então, canActivate. Vai ter essa classe. Agora a gente vai nessa interface, ele vai estar precisando implementar um método chamado canActivate. Eu vou colocar ele como assíncrono. Esse método ele vai ter que estar recebendo como argumento um objeto chamado context, que é um objeto que vai dar acesso a vários recursos da rota, como por exemplo o request, a response, podemos estar pegando os parâmetros que foram passados, o que veio no body, entre outras coisas. Aqui, nessa variável context, vai ser do tipo execution context, que é do next common. Esse método ele vai estar retornando booleano, só que como eu coloquei a função assíncrona, vai ter um promise do tipo booleano. Aí agora nós vamos estar pegando a requisição que foi mandada. Então, request, nós vamos estar pegando essa requisição do context. Então, context, aí tem esse método switch to HTTP. E nele vai ter outro método chamado getRequest. Então, com isso, a gente pegou a request. Aqui, nós vamos estar implementando agora um método para estar extraindo o token do header. Esse método vai ser privado, só a classe vai ter acesso. Vai chamar extract token from header. E ele vai receber como um argumento a request. A request nós vamos adicionar o tipo, que vai ser do tipo request do Express. Então, é o request do tipo request do Express. Então, e esse método vai retornar ou uma string ou um define. Aí no método nós vamos estar extraindo o token do header. É, o token, quando for enviado em uma requisição, ele vai vir nesse formato aqui. O bear, vou colocar como comentário, bear token. E o token. Esse primeiro aqui vai ser o tipo e depois o token vamos estar passando. Aí o que a gente vai fazer para pegar esse token? A gente vai utilizar uma destruturação que vai pegar o tipo e o token. Para fazer isso, nós vamos estar dividindo aqui por espaço. Como tem esse espaço antes, a gente vai dividir, vai transformar em um array. Então, vai ficar assim. Bear e token. Aí a gente vai pegar o request, ponto header, ponto authorization, ponto split por espaço. Então, ele vai dividir por espaço e vai transformar nisso. Aqui a gente adiciona esse interrogação, porque caso não tenha nada na autorização, então vai ser um defined e vai retornar, vai dar erro quando a gente tentar utilizar esse split. Então coloca esse interrogação aqui. E agora a gente vai retornar esse token se o tipo for Barry. Então, retorne. Então, se o tipo for Bear token, a gente vai estar retornando token. Caso contrário, retorna um defined. Isso aqui é apenas um operador ternário.
como se fosse, para facilitar, como se fosse isso aqui, ó. Se tipo for bear, retorne token. Então isso aqui é o equivalente a isso aqui. Então aqui a gente vai estar pegando esse token. Então token vai ser igual a this ponto e passamos a request. Aí se não vir nenhum token, eu tava verificando aqui, ó. Verifica se o token foi enviado. Então, if token, a gente vai lançar uma exceção. Throw new exception, é, não autorizado exception, e vai passar a mensagem que token não enviado. Aí, caso contrário, nós vamos estar verificando se esse token é válido. Para isso, nós vamos estar fazendo a injeção de dois services, o JWT Service e o Config Service, que é para ter acesso a Secret Key. Então, eu vou colocar o construtor e vou fazer a injeção desses dois services, dessas duas dependências. Então, aqui esse user service não, aqui vai ser config service, config service. Aqui o config é com C maiúsculo, então aqui eu só importo agora. Então, importar daqui também. Pronto, já importei os dois. Agora eu vou estar chamando o config service para ter acesso ao secret key. Então, pegar const secret key vai ser this.config_service.get e a gente passa a chave, que é secret key. E é essa mesma chave que a gente definiu aqui, no caso, essa variável aqui. Aí com isso, a gente vai tentar verificar se o token é válido. Então, colocar um try catch. E aqui, se o token não for válido, eu já vou estar lançando uma exceção chamada não autorizado, que vai passar a mensagem token inválido. Caso contrário, eu vou estar pegando um payload. Então, payload vai receber this.jwtservice.verify. Esse método verify vai estar recebendo um token e a secret key e vai estar verificando se são válidos. Então, aqui eu vou colocar ele como assíncrono. Então, por ser assíncrono, eu vou estar colocando um await. E vou estar passando um secret aqui nesse segundo objeto. Nesse objeto que é o segundo argumento do método verify. E vou estar passando a secret key. Agora eu vou estar colocando esse payload na requisição. Coloco esse payload na requisição porque se tiver outro guard depois desse, ele vai ter acesso a esse payload. Geralmente isso é utilizado quando você coloca no payload o cargo. Aí se você for adicionar outro guard depois que verifica se o cargo é administrador, por exemplo, ele já vai ter acesso a isso no request.user. E por fim a gente só retorna true se tudo estiver certo. E o método espera retornar um booleano. Então, colocando isso, a gente já terminou o nosso guard. Agora é só adicionar esse guard na nossa aplicação. Nós podemos estar adicionando esse guard de três maneiras. A primeira é de nível global, que no caso você iria aqui no providers e adicionaria esse guard aqui. No caso, importaria esse app.guard, então, do Nextcore, e o guard que a gente quer utilizar. Então, dessa forma, todas as rotas estariam protegidas. Então, se eu vou no Postman agora e tentar acessar qualquer rota, deixa eu ver se tem algum token, que eu já tenho, vou estar excluindo o token. Então, se eu tentar acessar qualquer rota aqui da aplicação, porque eu coloquei nível global, ou seja, todas as rotas têm que passar por esse guard, eu não estou conseguindo acessar nenhuma rota. Aqui eu não iniciei a aplicação. Então, tentar acessar qualquer rota, já vai estar dando. Deixa eu ver o que deu errado. Ah,
E faltou uma coisa. Aqui, caso não tenha nada, eu vou estar colocando para vir um array vazio. Então, se eu tentar agora, ele já deu que token não encontrado, ou seja, não passamos nenhum token na requisição. Então, as rotas de task também, de usuário, então, também está protegido. Geralmente, quando coloca o guard de nível global assim, a gente implementa um decorator de autorização, um decorator para adicionar algumas rotas como public. Eu não vou estar mostrando, mas se você for na documentação, na seção de autenticação, ele mostra como implementa esse decorator. Então, ele coloca um decorator public e nas rotas que quer ser public, você vai ter que estar colocando esse decorator. E também tem que adicionar um trecho a mais no nosso guard, que é esse trecho aqui. Agora eu vou estar mostrando as outras maneiras de estar colocando guard, que é em nível de controller e em nível de rota. Eu retirei aqui como global, está colocando apenas como nível controle e também nível de rota. Então, no módulo de tarefas, eu vou colocar no nível de controle. Então, eu vou aqui em cima da definição da classe e vou estar colocando o decorator user guard. E vou estar colocando o guard que a gente implementou. Então, alt guard. Agora, se eu for na rota de autenticação, eu consigo acessar, porque ela não está protegida. Se eu for na rota de tarefas, por ele estar protegido, eu não consigo acessar mais nada, que é o token não encontrado. Então, token não enviado. E se eu for na rota de usuário, por não ter nada, também vou estar conseguindo acessando. Aí agora eu vou estar adicionando os guards no usuário, só que diferente de tarefas, eu vou estar adicionando de nível de rota. Então, para cada rota, eu coloco o user guard e coloco o alt guard. E vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar em todas as rotas. Aí o uso de como você utilizar o guard depende de como você vai fazer a implementação da aplicação. Aí voltando agora em usuário, se eu tentar acessar o usuário, vai dar não inválido. E para a gente estar acessando essas rotas, a gente vai estar fazendo login, pegando o token e mandando na requisição. Aqui eu vou na atualização e colocar o token, salvando. E se eu tentar agora acessar a rota de usuário, eu consigo estar acessando o usuário. E se eu conseguir com tarefas, buscar tarefas, eu consigo estar acessando as tarefas. E com isso, terminando a nossa parte de autorização.